Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Bom dia, boa tarde, boa noite. Em qualquer horário que vocês estejam acompanhando esse bate-papo. Mais um programa Reciprocidade. Hoje eu não estou com a minha amiga Márcia Maria, está em uma outra agenda, em um outro compromisso, mas semana que vem estará aqui de volta também batendo papo. Eu, a Márcia Maria e sempre muitos convidados que se doam diariamente para ajudar o próximo, para pensar no próximo. E hoje, com muita alegria mesmo, eu trago uma pessoa que primeiro tenho muita admiração por ela e pela instituição que ela vem representar aqui, aí eu tenho também muito carinho. Afinal de contas, já fui durante mais de 10 anos da minha vida rotariano e tô devendo, tô tomando puxão de orelha toda semana para voltar. Tô falando da Sandra Caldeira, que é a presidente do Rotary Clube São Caetano do Sul. Muito obrigado, viu, Sandra, de você estar aqui para bater um papo com a gente, para poder falar um pouquinho da sua história no esporte e também no Rotary Clube. Boa tarde, boa noite, bom dia. Obrigado, muito obrigado, Luciano, pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês e também falar um pouco, né, sobre Rotary, sobre a minha história de vida também. E a alegria é toda nossa. E o agradecimento é meu em relação ao Rotary Clube São Caetano do Sul. E a você, porque é um amigo de longa data Ah, do obrigado, esporte. obrigado mesmo. Quanto tempo de Rotary Clube, Sandra? Bom, a minha história de Rotary, ela começou quando eu era criança, né? Porque o meu pai foi presidente do Rotary em 69, né? E minha mãe foi presidente da Casa da Amizade. Então, eu tive uma criação baseada, né, Naquela época nos ainda já tinha princípios Rotary Kids, Rotary. Rotaract? Não. Não, ainda não. Ainda não havia começado, né? E depois, logicamente, com a minha vida esportiva, a minha dedicação, né, ao voleibol, né, me afastou um pouco do Rotary, né? Então, eu estou agora voltando, né, há 7 anos. Ah, mas você tem uma história já É, muito tempo. é. Vamos puxar então lá atrás. Conta um pouquinho dessa sua passagem no esporte, né? O voleibol foi muito importante na sua formação enquanto pessoa. Eu digo muito que o esporte, ele educa, né? Porque até tem uma brincadeira assim, você pode ser dono da quadra, seu pai pode ser o dono da quadra, seu pai pode ser o dono do estádio de futebol, mas se a bola passar da linha, se for o goleiro, é gol. Se a bola passar dali a lateral, saiu, é lateral. Se a bola quicar no chão, no vôlei, é ponto. Então não adianta. E isso é bom porque às vezes dentro de casa o pessoal não tem limite. É. Não, a mãe, não, isso pode, o pai, isso pode. Mas o esporte, ele realmente educa pessoas, né? É verdade, né? O esporte, ele é um meio de, que podemos dizer até, da educação de solução de conflitos. Quando nós falamos em conflitos, né, o Rotary é a instituição que se doa muito aos conflitos no mundo global, mas se você pensar, nós temos aqui conflitos, né? E às vezes num jogo, né, você tem o conflito entre jogadores, no caso do futebol, que tem um contato direto e acabam até prejudicando o clube. Isso é um conflito que tem que ser trabalhado, né? Sim. E no voleibol também. Você pode perder um ponto por um conflito com o árbitro, não aceitar a determinação do árbitro Não, e tomar um ponto, o né? voleibol você não tem aquele choque igual no futebol de contato. Mas ali na rede tem muita provocação também, né? Também, é verdade, verdade. E eu comecei no voleibol, joguei voleibol, vou dizer para você, até os meus 19 anos. Aí veio a universidade, eu acabei saindo, né, dessa parte. Jogava aqui no ABC. Joguei por São Caetano, Ah, que legal. tá? E o meu técnico, né, que já não está entre nós, ele me chamou para que eu fosse
ajudá-lo com a equipe, já que a minha formação estava sendo na área de exatas, né? E eu estava me especializando em estatística e conhecia voleibol. Ele falou, é tudo que eu quero. Então, a tecnologia aqui é uma prancheta, canetinha, você vai marcando, né, as ações das atletas. E com isso, realmente houve uma evolução, até que o Brunoro foi técnico da seleção brasileira masculina, na época, desculpe, de 85, 86, e ele me chamou. Sandra, eu preciso de alguém que desenvolva uma metodologia, né, estatística para avaliar os nossos jogadores, né, avaliar o desempenho dos jogadores, avaliar o desempenho das equipes adversárias. E não existia nada disso. Os únicos que tinham uma tecnologia eram os americanos. Eles é que realmente deram início. E aí eu comecei também com prancheta, com calculadora, porque nós não tínhamos tecnologia, né? Nós não tínhamos, imagina, notebook, não existia isso. Hoje, né? os programas que... Eu recebia há algumas semanas aqui um analista de desempenho, né, de uma equipe até de futebol, e hoje, inúmeros programas, né? Existe toda uma preparação. Hoje as pessoas se formam nisso, né? Isso. E antigamente era esse olhar, né? Essa sensibilidade da pessoa e é fundamental. Se coloca hoje a posição do analista de desempenho tão importante como um fisiologista, como um preparador físico, né, dentro de um clube. Quando nós iniciamos, era o estatístico, né? Estatístico da Seleção Brasileira de Voleibol Masculino. E aí fui desenvolvendo, né, essa metodologia, até que chegou um computador portátil, 10 quilos ele pesava, né? Tinha que ir com o carrinho para Tinha que ir com o carrinho pegar, e chegava no ginásio, chegava no Maracanã, onde vai ligar? Não tem tomada. Por incrível que pareça, o Maracanãzinho não tinha uma tomada ao redor da quadra. Não era feito para isso, né? Não, imagina, né? Então, todos esses empecilhos, né? Nós fomos crescendo, continuamos trabalhando, criando banco de dados dos adversários e comparando, criando metas para já o técnico José Roberto Guimarães, com quem eu trabalhei durante 10 anos. E, com isso, chegamos à primeira medalha olímpica, que foi em 82 em Barcelona. Não era, vamos falar assim, os números que diziam. Não, os números... Barcelona, 92, né? Desculpe, 92. 92. Os números, o que diziam? Diziam que nós tínhamos chance de brigar por uma medalhinha, um terceiro lugar, né? Mas, olhe lá. Mas os números são frios. Sim. Então, o atleta realmente, além da informação, ele se supera. E se superou e fomos campeões olímpicos. Né? Talvez tenha dado o primeiro grande salto, né? Dessa virada de chave do voleibol brasileiro, tanto no masculino como no feminino. Hoje o Brasil é uma absoluta potência do vôlei. Acho que se dá muito dessa geração. Né? E isso foi crescendo, né? Crescendo porque, lógico, todos os países queriam saber o que é que o Brasil estava estudando. E aí tivemos também a oportunidade da Federação Internacional justamente me chamar para introduzir, né, essa metodologia em todos os países. E aí nós fomos criando grupos, né, na Itália, no Japão e em todos os lugares. Né? E com isso foi um desenvolvimento que cresceu, né, realmente por causa da tecnologia. Sim. Quando nós conseguimos ter acesso a computadores, aí você tinha mais variáveis a brigando. Tecnologia colaborou, mas assim, a iniciativa humana foi fundamental, né? Isso, lógico que a tecnologia, mas precisa ter essa mente brilhante para poder unir tudo isso. Eu acredito que realmente foi a possibilidade da tecnologia de você trabalhar com mais variáveis. Né? A metodologia basicamente era a mesma. Né? E você trabalhar com mais variáveis, né? E com isso
lógico que o computador trouxe uma contribuição maravilhosa. E hoje você ainda tem uma relação com o voleibol? Lógico que acompanha, isso aí eu tenho certeza, mas ainda como uma conselheira, né? uma pessoa que é toda hora ouvida, uma consultoria. Eu tive, né, o prazer também de em 96, nós iniciarmos esse trabalho na Superliga. Né? Então, na Superliga, onde nós tínhamos jogos da Superliga, eu fui formando grupos, eu e a Silvia Favalli, as duas juntas formando grupos para ter uma equipe para desenvolver esse trabalho na quadra onde tivesse o jogo da Superliga. E isso cresceu e nós saímos desse tipo de trabalho em 2017. Mas passaram por nós Tabachi, passaram por nós o técnico do SESI feminino, vários outros fizeram curso conosco, começaram na Superliga e foram crescendo. Então, a gente se sente realizada quando realmente você vê o seu trabalho tendo retorno, né? É muito legal a gente poder, sabe, propagar essas informações, né? Ainda mais num país onde se esquece muito, né, das grandes ações, das pessoas que tomaram decisões e tiveram iniciativas aí para mudar a história. Eu tenho absoluta certeza, lógico que o voleibol é um esporte coletivo e passa por várias frentes, mas que essa contribuição sua foi fundamental, assim, né, para em determinado momento a gente mudar esse patamar aí do vôlei. Muito legal. Muito. E eu tive um grande professor, que foi Bebeto de Freitas. Porque eu comecei com Bebeto de Freitas, né? O Brunoro ficou um tempo e o Bebeto voltou. E aí eu fiquei com ele e aprendi. Teve aquele processo que o Brunoro foi para, principalmente nos futebol. anos 90, que ele foi para o futebol, ele assumiu a Parmalat do Palmeiras, né? Isso aí. E aí ele deixa a Confederação de Vôlei, eu lembro disso. E quem assume novamente era o Bebeto. E, nossa, era um visionário, era um grande treinador e professor. Me ensinou bastante coisa. E depois o Zé Roberto, né? E nós fomos juntos durante 10 anos. Iluminado o voleibol, né? Porque tem pessoas... E aí a gente insere no masculino, também no feminino, Bernardinho. Sim, Bernardinho. Enfim, que privilégio que o Brasil tem de ter esses nomes, né? De Bebeto de Freitas, de Brunoro, de José Roberto Guimarães, de Bernardinho. Acho que são muitas pessoas que passaram, né? Pela história que justificam aí essa série de medalhas, essa série de títulos mundiais do Brasil, né? Inclusive, você que é do futebol, o Bebeto, quando saiu da seleção, ele foi para o futebol. Foi presidente do Botafogo. E depois foi para o Minas. Sim, eu lembro. Eu acho que era, não sei se era Internacional. Não, foi o América. Não, Atlético, isso. Então, aí ele me convidou, ele me chamou na casa dele, Sandra, vamos comigo implantar isso que nós fizemos no voleibol, no futebol. Aqui no Brasil não tem nada, vamos fazer isso. Eu falei, Bebeto. Você não é meu amigo, Bebeto? Desculpe, mas no futebol eu acho que eu não tenho condições de chegar para um jogador e dizer, olha, você chutou 10 bolas em direção ao gol e não acertou nenhuma. Ele vai dizer para mim, qual é a sua conta bancária? Quantos carros você tem? Infelizmente, é uma realidade. Então, e isso demorou para acontecer no futebol. E agora, hoje, é uma realidade no futebol. Sim, hoje conseguiram aí implantar. Hoje, até esses dias, teve uma matéria bacana que a gente fez. O goleiro, a decisão foi para os pênaltis, aí ele foi pegar aquela garrafinha, né, que fica atrás do gol, que todo mundo acha que é uma garrafinha de água ali. E na garrafinha tinha uma fita colada, assim, a extensão toda. E na fita tinha
nome de todos os jogadores do time adversário e onde eles batiam. Então, assim, fulano de tal, Sim, Alton do canto direito, fulano de tal. Ui. Por quê? Porque o analista de Isso, desempenho, Desempenho. olha, 10 vezes, olha, os últimos 10 pênaltis, ele bateu 8, então ali é a probabilidade. E aí foi muito engraçado, porque a câmera fechou, e aí ficou muito Apareceu, claro né? isso, né? E é uma absoluta realidade nos dias de hoje, né? Não dá Então. pra você mentir. Como no vôlei, de estudar, Isso. lógico que tem a genialidade da pessoa, que pode trocar no momento, mas você sabe, a atleta que ataca mais de ponta, a atleta que gosta de bater na diagonal, a que gosta de bater mais na paralela, e isso é tudo estudo, né? Certo. É tudo marcado, né? Através de vídeo, né? Essa do futebol é simples, é você pegar todos os vídeos, Sim. as gravações onde tem cobrança de pênalti daquele time. Por É. ali, pela incidência, Sim. né, o que acontece, se acha a probabilidade, que Legal, essa é a legal. matemática no esporte, tá Que as vendo? pessoas às vezes acham que não, é só vontade, vai lá, não tem. O grande diferencial, principalmente no alto rendimento, né, são os pequenos detalhes que acabam fazendo diferença. E aí, depois dessa contribuição maravilhosa para a história do voleibol mundial, eu digo, né, porque como você falou, internacional também. Você volta para o Rotary. Aí você voltou, estacionou de novo no ABC em São Caetano e falou assim, ai, deixa eu devolver um pouquinho pro povo aí, tudo que Deus fez que eu conquistasse, né? Meu trabalho. Eu acho que para mim foi realmente uma complementação, vamos dizer assim, dos meus sonhos de vida. Né? Como meu pai e minha mãe foram presidentes, eu vou fechar o circo. Vou voltar para o Rotary e fazer o quê? Voluntariado. Né? Porque o Rotary é uma rede global de voluntários, né? Que procuram justamente solucionar, ajudar na solução de problemas das comunidades pelo mundo. Né? Isso é Rotary. E como aqui em São Caetano nós tínhamos o clube, que era o clube, vamos dizer assim, da minha infância, né, dos meus pais. E eu voltei, né, e só para você ter uma ideia, o meu clube, em maio do ano que vem, completa 75 anos. Nossa, que legal. Poxa, parabéns. Eu quero participar. Hein, já está convidado. Que precisar de divulgação, conte já com a gente. está convidado. Então, e aí eu voltei para justamente participar, né, dessa rede em forma de buscar na comunidade as suas necessidades, né, e poder desenvolver ações, projetos voltados para justamente auxiliar essa parte. Né? Você vê, hoje mesmo de manhã nós tivemos junto os 3 clubes juntos, né? Porque aqui em São Caetano nós temos o meu clube, que eu brinco que é o Clube Raiz, e que é padrinho do Rotary Clube Leste e é padrinho do Rotary Clube Olímpico. Né? E nós tivemos hoje justamente naquele Instituto Misail, não sei se você conhece, e não o conhecia, mas fomos conhecê-lo e entregar alimentos para eles, os 3 clubes atuando juntos. Né? E realmente eu fiquei assim encantada e preocupada, né? Logicamente, com o que vi. São mães, né, que têm bebês recém-nascidos e que têm um atendimento muito bom da parte deles, não só a parte de vestimentas para as crianças, né? Cesta básica que eles entregam. Psicológica. Isso, tudo, né? Legal. Então foi uma manhã assim muito importante, porque você vai conhecendo, apesar de São Caetano, né, ser uma cidade que nós dizemos, São Caetano tem tudo. Mas concordo,
nós temos a saúde em primeiro mundo, nós temos a educação no primeiro mundo. Então, Mas também tem tem, os seus problemas, né? tem os seus problemas. Eu bato muito nessa tecla porque as pessoas, né? Mas a cidade não tem favela, comunidade, mas a cidade tem vários cortiços que a situação é bem complicada, de pessoas que vivem, lógico, possuem um IDH gigantesco, porque muita gente também tem uma situação financeira acima da média nacional. Mas tem muita gente que necessita, e a gente se depara com isso toda semana, de pessoas necessitadas. Lógico, recentemente a prefeitura até fez uma ação para diminuir o número de cesta básica, que era um absurdo que era distribuído, aí teve um recadastramento, né, para que realmente o serviço seja oferecido somente para quem necessite, mas a gente se depara muito ainda com gente que realmente necessita, e que bom que tem esse olhar, né, de pessoas atentas a isso, que é a grande função do Rotary, né, olhar e, sem julgamento, sem querer saber quem no interior, né, como a gente brinca, sempre tem muito essa coisa de que família que é, não, o Rotary não está preocupado com isso, né. O Rotary, como eu falei para você, está preocupado em propagar a paz. Lógico que a paz global é impossível em função lá das guerras, mas o Rotary está lá para ajudá-los com mantimentos, com ações, tá? E também na área da saúde, né? A questão da saúde, por exemplo, esse mês nós temos o dia 24 de outubro, que é o mês global de combate à poliomielite, né? E nós sabemos que o Sri Lanka, Indonésia, ainda tem casos de poliomielite. Então, o Rotary ele vai mundialmente através das ações dos clubes de Rotary do mundo, né, que participam e fazem doações, e o Rotary vai e trabalha nessas regiões justamente com a doação de vacinas. Aliás, essa é uma das grandes bandeiras do Rotary, né? Sim. De ter quase que erradicado a poliomielite no planeta. Acho que tem total colaboração dos clubes do Rotary. Eu sempre fiz muitas ações em relação a isso e tenho sempre um orgulho muito grande de poder falar. Porque às vezes as pessoas... o Rotary é um grupo de amigos, o pessoal vai jantar só e conversar. Eu falo assim, cara, não fala isso. Não fala isso assim, porque primeiro... Eu já falei isso até algumas vezes para algumas pessoas, dizendo assim, o Rotary não precisa nem da sua consideração, mas do seu respeito seria bacana, porque você não tem noção o quanto é feito por pessoas. Lógico que há o companheirismo, há um momento ali de uma conversa, de uma distração, de um sorriso, que é até bom, porque recarregar as baterias do trabalho, das preocupações da vida, de família, de tudo que todas as pessoas possuem. Mas o que o Rotary se dedica, não só, né, nessa luta contra a polio, mas a luta contra a fome no mundo, a luta da própria paz, como você disse bem, o Rotary nunca levantou nenhuma bandeira para entrar em nenhuma discussão, mas talvez por não ter levantado nenhuma bandeira, sempre foi muito respeitado, inclusive em culturas extremistas, em culturas que a gente até não concorda com a forma de lidar, a relação pessoas-governo, mas o Rotary nunca entrou nisso, né? Ele sempre, tanto é que o Rotary, você vai ter pessoas do Rotary na China, na África, no Oriente Médio, você vai ter pessoas do Rotary em qualquer lugar do mundo. Eu lembro de um trabalho que a gente desenvolveu na Colômbia, num momento muito difícil que a Colômbia tinha por conta de cartel, tudo. E o Rotary Club conseguia entrar em locais que, às vezes, o próprio poder público não entrava. E o Rotary entrava, né? Por conta dessa função mesmo de ajudar o próximo. Né? Porque o Rotary, ele é político, né? E o objetivo nosso é justamente esse, ajudar a comunidade, né? Então, esse mês, né, é o mês da erradicação da polio.
Então, você vai me dizer, mais pólio aqui no Brasil, será que ainda não erradicou? O que tem acontecido é que o percentual que se queria atingir, 95% das crianças vacinadas, né, contra a poliomielite, esse percentual está difícil de alcançar. Então, esse mês nós vamos estar fazendo uma campanha, né, justamente de conscientização, né, e essa campanha vai ser realizada pelos 3 clubes de Rotary, no dia 26 de outubro, um passeio ciclístico aqui em São Caetano, né, e uma caminhada. Teremos os 2. Né? E, com isso, nós pretendemos divulgar, né, justamente essa preocupação nossa com relação à erradicação da polio. Ainda mais no Brasil, né? Que a gente tem o cenário, por exemplo, eu vou vacinar as crianças do ABC paulista, por mais que também ocorra uma divergência e diferença social, mas é muito mais fácil, né? Do que você falar assim, olha, no Nordeste ou na região Norte, onde existem distâncias ali que para você precisa ficar um dia inteiro dentro de um barco. É difícil chegar em todos os lugares, né? Você, às vezes tem dificuldade, às vezes no interior aqui do estado, você imagina o interior do Brasil. Então, essa preocupação, ela não pode nunca cair num comodismo, né? Tem que estar sempre uma luz amarela, pelo menos, né? E nessa ação, estamos tendo a colaboração da Prefeitura Municipal de São Caetano e aguardando da Secretaria da Saúde, que fizemos uma solicitação para se colocar uma tenda de vacinação. Boa. Ou seja, procurando aquele que ainda não se vacinou, porque a gente precisa conhecer, né, as consequências da polio. E isso se perdeu um pouco na imaginação, né, por causa do tempo. Já acabou, não tem. Às vezes nem sabe qual é a consequência. Sim. Né? E isso aí a gente nunca vai poder esquecer. E uma coisa muito importante, como você já disse, do Rotary, né, que da erradicação no mundo da poliomielite, é que qualquer ação que nós realizemos, qualquer doação nossa para a campanha, ela é convertida, né? Se eu doar, por exemplo, $1, a Fundação Bill Gates, né, cobre com 2. Então, a Fundação Bill Gates está junto desse projeto global já há muito tempo, junto, e investindo o quanto nós doamos, em dobro eles doam. Que legal. Isso é muito bom. E esse reconhecimento do Rotary é muito legal, porque todo lugar que eu né, até por conta do meu trabalho como jornalista, de estar viajando por outros países, acompanhando eventos esportivos, principalmente, e eu não abro mão de colocar o meu PIN no Rotary. E isso é uma coisa que me abre portas, e eu conheço amigos e conheço pessoas, porque a gente brinca, né? Quando o pessoal bota uma camisa verde e amarela, em qualquer lugar do mundo, o pessoal vem, Brasil, e não sei o quê, e já puxa o papo, e Pelé, e Ronaldo, não sei o quê. Mas quando se coloca também o PIN do Rotary, é impressionante como as pessoas abordam, e parece até que muda o conceito da pessoa. Isso é muito legal. É verdade. Assim, né? De você ter você tá com quase que um carimbo internacional de credibilidade, das pessoas entenderem que você faz parte de um seleto grupo de pessoas que se preocupam com as outras sem julgamento, sem juízo de valor, e isso também é algo que dá uma alegria muito grande, né? Muito, muito mesmo. E um dos programas de Rotary, né, para os jovens, né, a questão do intercâmbio. Sim, isso é muitos anos. Né? Isso há muitos anos nós trabalhamos. No nosso clube, nós estamos recebendo este ano, né, 5 intercambistas. Olha que legal. Aliás,
O cesto vem de Uganda, porque não existe a relação de intercâmbio África receber Sim. pessoas dos outros países. Mas dos outros países estão começando a receber os africanos. Sim. Então, nós temos de Uganda, temos Japão, temos da França, Alemanha. Então, são jovens que vêm para conhecer o país, aprender o idioma aqui e vivenciar, né, o dia a dia nosso. Né? E os nossos jovens, nós temos 5 lá fora, que estão na Tailândia, e na Indonésia, nós temos vários na Alemanha. Esse é um fator importante também, né? Porque a pessoa, quando deixa o seu filho, né, ir para fora, ele sabe também que ele não está indo assim para aquelas coisas que a gente ouve muito assim, não sei para onde está indo, não sei a casa. Não, o intercâmbio através do Rotary Club Internacional é um intercâmbio que você sabe que ele vai para uma casa estruturada, uma casa que vai oferecer condições necessárias. E aí eu não estou dizendo nem de luxo, mas condições necessárias de saúde, de alimentação, higiene básica, tal, para que ele tenha uma boa estadia e que a estadia seja boa, porque vem com aquilo que a gente falou, o conceito de um Rotary, né? O conceito de Rotary. Então, as famílias que recebem aqui são famílias que são escolhidas, né, por o programa de Rotary que se chama IEP, né? E eles fazem toda uma entrevista e recebem, né? Quando vão receber, eles sabem a família que está acolhendo, né? E lá fora a mesma coisa, porque os Rotarys dos outros países também têm o programa para receber. Né? Então, o intercâmbio é muito, muito realmente importante no Rotary, para o Rotary, né? E falando um pouco do meu clube, né? São 75 anos. Então, 75 anos de história. Viu né? a mudança da cidade. A cidade sair quase de uma vila, de somente casas, para hoje essa imensidão de apartamentos, de grandes condomínios. É uma cidade muito diferente. Né? E nós vamos dizer assim, né, naquela época, no início todo, inclusive demos a possibilidade de existir o Lar Menino Jesus, que hoje tem... Que é uma absoluta realidade na cidade. Isso. Então, são ações que nós desenvolvemos justamente para poder colaborar com as necessidades da comunidade. É isso que eu queria entrar nesse ponto contigo. Quais são as principais ações o Rotary? Para quem não sabe também, a gente tem que citar, é proprietário de um dos melhores colégios, e aí eu não vou nem dizer de São Caetano, mas um dos melhores colégios de São Paulo, do estado de São Paulo, que é o Colégio Eduardo Gomes, um colégio de altíssimo nível educacional, de orientação, de estrutura física, incentivo à pesquisa, incentivo ao esporte. Até ontem fiz uma matéria falando sobre mais um título das meninas do nosso handball de São Caetano, um título, acho que sub-14 ou sub-17, se eu não me engano, sub-17, que elas conquistaram fora de São Paulo, acho que em Santa Catarina, e sucesso desenvolvido dentro das dependências do Colégio Eduardo Gomes. Que eu acho que talvez seja o grande cartão de visitas das ações do Rotary Club de São Caetano para o mundo, que é o Colégio Eduardo Gomes, mas tem outras ações também, não, Sandra? Só falando um pouquinho do Eduardo Gomes, né? Nós temos uma fundação de rotarianos. Todos nós aqui de São Caetano pertencemos a essa fundação. E essa fundação é a que gerencia o Eduardo Gomes. Né? Então, nós fazemos parte dessa comissão, vamos dizer assim, e vamos dizer assim, todo o investimento que é feito no Eduardo Gomes, né, passa por um estudo muito minucioso e, inclusive, né, talvez as pessoas não saibam, mas o Eduardo Gomes
ele fornece bolsas de estudo. Sim. Né? Bolsas de estudo para alunos, vamos dizer assim, que queiram entrar lá no Eduardo Gomes. E também o meu clube, esse ano, tem um bolsista, né, que vem de uma escola municipal. Né? Ele tem 11 anos, está entrando no Eduardo Gomes o ano que vem, para sexto ano, né? Uhum. E é o nosso bolsista. E ele vai ser acompanhado até o final do ensino médio. Legal. Ele vai fazer a história dele no Eduardo Gomes. E sem qualquer pagamento por parte do aluno, dado toda a parte do material pedagógico, vestimenta, tudo. Não há qualquer gasto para a família em relação a isso. Há alguns anos, eu quase fiz parte do Eduardo Gomes, porque eu enviei para uma amiga nossa, né, que é a Renata Trevelin, que hoje coordena o esporte, que era de um projeto de uma TV Eduardo Gomes, para não só divulgar as ações do colégio, mas também para dar aula para as crianças de comunicação. E aí, aí conversamos com a diretora, com a Janice e tudo, e aí, mas aí foi logo naquele momento que o colégio entrou numa grande reforma também, né? E aí hoje possui um teatro maravilhoso, estava também no processo da construção do teatro. E aí a coisa não andou. Mas é um projeto muito bom para a cidade, que da gente também resgatar, porque são vários serviços, né? A gente tem os laboratórios, tem a parte de esporte, que é absolutamente maravilhosa, não só na orientação, na recreação, mas também chegando até no alto rendimento, né? A gente volta e meia está vendo aí grandes atletas. E a qualidade do ensino, né? Toda hora a gente está anunciando aí, e eu também sempre divulgando a quantidade de alunos que saem do Eduardo Gomes para chegar nas grandes universidades do Brasil, através enfim, de todos esse processo, né, de seleção que os alunos acabam vivendo, e os alunos sempre do Eduardo Gomes divulgando. Acho que hoje é a principal ação, né, do Rotary, da Fundação Rotária. Da Fundação de Rotarianos. Né? Agora, nós, clube, também temos ações que nós desenvolvemos junto aos patrulheiros mirins de São Caetano. Né? Que... Aliás, o pessoal dos patrulheiros está devendo uma visita para a gente aqui. Cobra lá, Sandra, cobra lá, que a porta está aberta para vocês. Então, e os patrulheiros, eles foram criados, quando foi criados, os patrulheiros foram criados com elementos do Rotary e do Lions, né? Que foi o Coronel Juventino Ribeiro Gomes, se não me falhe, que esteve à frente. Né? E hoje, né, o Rotary está todo na direção dos patrulheiros. E nós temos um projeto lá, que é um auditório, que foi criado, um mini auditório, e toda a parte de data show, de projeção, toda a parte de projeção, o Rotary tem um subsídio que vai ser entregue lá. E vamos ter também um encontro de jovens, também, agora em novembro, de jovens, é um programa que se chama RILA, que é um programa do Rotary para jovens. E nós vamos realizá-lo nos patrulheiros, com os jovens dos patrulheiros. Tem data já? E também é dia 22 de novembro. Legal. Já tem a data, né? E agora também, estou vendo o tempo. Não, pode valorizar a gente. Eu gostaria, né, de deixar a todos os ouvintes, né, que tenham pessoas interessadas em conhecer o Rotary, isso né, que venham. As nossas reuniões são às segundas-feiras à noite, lá na sede do Eduardo Gomes. Então, toda segunda noite nós nos reunimos lá, né? Ou também podem entrar no próprio site do Rotary e
mostrar o interesse em conhecer, mandar uma mensagem, conhecer o Rotary Club de São Caetano do Sul e também projetos, né, dos patrulheiros. Vocês estão convidados. Isso é um ponto importante a gente citar, porque às vezes as pessoas, primeiro que acham que é um clube fechado, e é muito pelo contrário, o Rotary está sempre de portas abertas para receber pessoas. E que, olha, o que eu preciso fazer, o que... Não, na verdade, a sua grande doação é no seu tempo. Lógico que quem puder, de repente, ajudar com alguma conquista a mais, né, de investimento, para alguma ação específica, mas, acima de tudo, é o seu tempo, a sua doação, é o seu trabalho, é o carinho de olhar para o próximo, né? E isso é uma coisa que o Rotary faz há muito tempo. E, às vezes, as pessoas ficam meio distantes, achando que, não, isso não é para mim. Não, é para você sim, né? Por isso que é legal você deixar as portas abertas do clube para receber pessoas que possam ir um dia num companheirismo para fazer uma visita. E se não quiser continuar, não tem problema, mas de repente a pessoa pode ajudar de outra forma, em alguma atividade específica. Por exemplo, você falou da volta ciclística, né? Isso. Então, de repente, a pessoa fala, eu vou ajudar na volta ciclística, eu vou ajudar na caminhada, eu vou ajudar no nosso projeto RILA. Enfim, você tem várias ações, às vezes, que não necessariamente de estar ali toda semana, né? Isso. Isso é uma coisa que as pessoas podem também chegar. Sim. Não tem limite de idade também, né? Isso que é bom. Não. E é legal que, para quem gosta e tem uma família que tem esse conceito de ajudar, hoje a realidade já existe o Rotary Kids, né? Que são várias ações para as crianças, e tem o Rotaract também, que é para os jovens, né? E tem o Interact, que é o intermediário exatamente, também. Né? Isso aqui em São Caetano é desenvolvido sempre também, com ações? Sim. As ações, eles promovem também eventos e também como participar, né? Por exemplo, o meu filho gostaria de conhecer o Interact, né? Tá lá com os 16 anos, então vamos conhecer. Né? Também é possível, portas estão abertas. Nós temos Instagram, então pode jogar lá no Instagram, Rotary Clube São Caetano, né? No próprio site do Rotary, entrar em contato, lá temos a forma de você entrar em contato conosco. Né? E a gente está falando de uma instituição que somente na cidade tem 75 anos, né? Então, tem total credibilidade. Ninguém dura 7 décadas se não fosse com muito trabalho, com muita honestidade, com muita credibilidade acima de tudo. Os gestores vão passando, mas os clubes vão ficando. E o Rotary tem uma outra coisa também que é importante. A presidência, ela muda a cada ano. A cada ano, né? O nosso ano rotário é diferente ele começa em julho e termina no outro ano em julho. Isso é uma coisa que, por exemplo, na política, né, que são 4 anos, aí o povo já quer reeleição, e do Rotary todo ano é mudado. Feita. Até para que a pessoa possa se dedicar mais, né? Porque, de repente, não deixa de ser um compromisso que você assume, tem viagens, tem congressos, né? Eu lembro que eu ia muito para Águas de Lindóia, Poços de Caldas, sempre estava viajando ali nos congressos do Rotary, e para que a pessoa até tenha, né, fala assim, gente, esse ano eu vou deixar minha empresa, ou talvez não vou ser tão presente, né, como em outros momentos, porque não deixa de ser um compromisso muito importante, né? Verdade. Legal. Tem uma ação do Rotary também que é feita junto aos mercados, né? Que volta e meia eu lembro que a gente desenvolvia no Carrefour uma época. Sim. Ainda existe essa ação, mas junto com Amigos do Bem. Mais voltada para o Pão de Açúcar. Sim. Quem realiza é o Rotary Clube Olímpico, que faz essa arrecadação de alimentos nos locais do Pão de Açúcar na cidade para doação. Legal. Então é uma ação do Olímpico. Sandra, quero te agradecer demais sua vinda aqui. Muito obrigado. Desejar
muitos e muitos anos, muita saúde, muito sucesso para você nesse trabalho. Eu sei que você faz com muito carinho. E deixa meu abraço também para toda a Fundação Rotária, o abraço do nosso programa, meu, da Márcia, de toda a estrutura aqui do Estúdio Simples Assim, e que vocês possam contar sempre com a gente, nos eventos, sabe, nas festivas, nas campanhas, acima de tudo, que aqui a gente, vocês tenham uma voz de divulgação do trabalho de vocês, viu? Obrigado mesmo e valeu, e até breve, viu? Até breve. Estou esperando lá no meu clube Eu vou. Segunda-feira, né? para tomar posse. Ai, meu Deus, você já me impressiona. Eu preciso. Sandra, Obrigado pelo convite. E, pessoal, vamos a passeio ciclístico e caminhada, dia 26 de outubro, hein? 26 de outubro, tá marcado. Tá aí, passeio hein? ciclístico, caminhada. Para se inscrever, tem que chegar lá ou precisa se inscrever antes? Não. A inscrição é antes, né? Mas entre no Instagram, né, do nosso clube, que assim, amanhã nós já vamos estar com o link para você fazer a inscrição. Rotary São Caetano do Sul, tá Isso. certo. A Márcia e a Clarinha estarão lá pedalando e correndo nessa grande festa. Gente, quero agradecer demais a Sandra Caldeira aqui com a gente hoje. Vocês gostaram? Eu também gostei muito. Muito obrigado e até semana que vem com mais histórias, com mais convidados. E vocês fiquem sempre ligadinhos aqui com o nosso Reciprocidade. Eu, ao lado de Márcia Maria, sempre contando boas histórias e com excelentes personagens. Até semana que vem. Valeu, galera. Valeu, Brasil.